tá. Tá. Legal. Já tá. Aí a hora que elas começarem. Sem captar, né? Abaixa a música. Eu acho que é só fazer isso aqui, ó. Na verdade, peraí. Pronto. É só falar? Certo? Boa noite. Pedimos que tomem seus lugares e que mantenham os celulares desligados ou no modo silencioso para darmos início à solenidade. Sejam bem-vindos à 4ª semana da conscientização das perdas gestacional, neonatal e infantil de Uberlândia. Este é um evento realizado pela Casa Manacá. Somos um grupo de apoio formado por mulheres que sofreram perdas gestacionais e neonatais e por profissionais de saúde envolvidas com esse tema. Nós trabalhamos para humanizar o processo de luto, atendendo à demanda de cada pessoa acolhida, respeitando suas particularidades. Reconhecemos que uma escuta ativa e amorosa faz a diferença no processo de luto. Somos um grupo cadastrado como projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia. A semana foi instituída oficialmente no calendário da cidade por meio da Lei Municipal número 13.496 de 2021, a Lei Elis, que tem por objetivo dar visibilidade à temática, lutar pelo respeito ao luto, contribuir com a sensibilização sobre o tema, dignificar o sofrimento e dar voz às famílias. Portanto, nosso evento tem como objetivo disseminar informação e promover a sensibilização de estudantes, de profissionais e da sociedade em geral a respeito do luto gestacional, neonatal e infantil. Para compor a mesa de abertura, temos a honra de receber Cláudia Guerra, vereadora, autora da Lei Elis, mestre pela USP, doutora pela UFO, com pesquisa sobre violência conjugal, ativista pelos direitos das mulheres e pela cultura de paz. Obrigada, muito obrigada. Que alegria estar aqui com vocês. Natália Mundim Torres, bióloga, professora da UFO, mãe de 4 seres lindos, ativista pela humanização do luto perinatal, integrante e cofundadora da Casa Manacá. Convido também Mariana de Vila Camargos, pediatra, neonatologista e paliativista pediátrica. Agora, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional. Aí você tem que montar assim. Não. Tire do Spotify. Cadê o Spotify? Aqui. Pausa. Aí volta pra lá. Tá no LED, né? Não uso LED. Não tá. Ah, já achei. Só da liberdade vai discutir, não se atrapalha nesse instante.
Com a palavra, Cláudia Guerra. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada à Casa Manacá pelo convite. Anualmente nós temos esse encontro, e esse é um encontro marcado que eu faço questão de estar. Dessa vez, inclusive, fui uma das primeiras a chegar. Essa é a raridade, porque a gente vem dos batidão, né? Então, mas dizer assim, da minha alegria, porque a gente está há quase 4 anos no Legislativo e foi a primeira lei. A primeira a gente não esquece. Jamais, inclusive por conta da temática, da sensibilidade dela, né? Eu não sei se todo mundo sabe, o Legislativo tem como função elaborar leis que, se aprovada pela maior parte dos colegas vereadores e vereadoras, que são 27 no Berlândia, pelo número de habitantes, pode virar política pública. A gente fiscaliza as políticas públicas, a gente vota o orçamento, que é o recurso dos impostos, que hoje no Berlândia dá em torno de 5 bilhões de reais. A gente pode fazer ajustes ao orçamento, tirar de uma pasta, colocar em outra pasta. Eu sei que tem priorizado tirar de propaganda para a saúde, nem sempre a gente consegue aprovar, enfim, porque a gente prefere propaganda, saúde, né? Então a gente tem tudo isso. Mas essa é uma função que a gente tem, que é fundamental e que pode contribuir para a transformação de vidas. Eu não tinha noção quanto. Né? Então, é uma simples semana de conscientização. Tem leis mais sofisticadas, mais aprofundadas, né? Enfim, uma simples semana. Mas ela impacta na vida daquelas e daqueles, porque são familiares também, que passam pela perda neonatal, gestacional, infantil e que têm direito ao luto. E todas as vezes que eu falo desse assunto, além de me emocionar, eu arrepio, é a coisa mais estranha. Quando eu comecei a elaborar a lei, primeiro que eu já conhecia a Natália, que é a nossa referência básica, né? A gente fazia parte do enxame musical, e porque a gente é sem noção, né? Então a gente quis cantar, a gente tem um enxame musical, e a Ju, nossa mestra, foi para a Espanha, a gente ficou abandonada, eu me sinto nesse aspecto enlutada, assim, né? Você tá vendo? Porque ela nos abandonou, mas está feliz, isso que importa. E eu acompanhei toda a gestação da Natália, porque nós somos muito amigas, né? E a gente ali encontrava semanalmente no enxame musical. A gente nem chama de coral, porque coral é coisa sofisticada e tal. Enxame musical. Mães, antes chamava Mães Ensemble, mas ninguém entendia o que era o ensemble, e a gente pôs Mães em Chamas. Eu queria que fosse Mães Insanas, porque compõe também a maternidade a insanidade, né? Para quem tem, sabe.
E né, que a gente sai da idealização, da maternidade. Mas quando eu comecei, e aí acompanhei toda a gestação da Natália, ela fez um encontro na casa dela, a gente desenhou no barrigão dela, desse tamanho, assim, tem fotos? Ai, que lindo. Né? Enfim, acompanhei tudo. E ela não contou pra gente que tinha esse problema genético, ela não contou pra gente que corria o risco da Elis falecer, ou ao nascer, viver por pouco tempo, nada disso. Né? Foi tudo uma surpresa para nós, e eu achei isso bonito demais, porque ela viveu intensamente essa gestação. Mesmo ciente, né, de que essa vida poderia durar pouco tempo, não importa a vida, né? Que durou pouco tempo, que durou dias, que durou semanas, que durou meses, no caso, 18 minutos depois de nascer. 18 meses. Enfim, e aí eu estava viajando de férias e fiquei sabendo da história. Né? Então, assim, acompanhei tudo e sofrendo junto, porque tem um lance de relacionamento, de amizade. Acompanhei a luta dela na justiça para poder doar o leite. E eu penso, gente, que generosidade. A pessoa está enlutada, sofrendo, lidando com o luto e querendo doar o que ela tem de mais precioso, que é o alimento dessa bebê. Isso mexeu demais comigo. E aí, quando eu comecei a elaborar a lei, lá junto com o nosso jurídico, e conversando com um outro colega vereadora, gente, eu não sabia que era tão comum esse tipo de situação. A gente sabe que até o 3º mês tem uma perda significativa, né, de bebês, e que tem mulheres que nem ficam sabendo, né, que teve ali um aborto espontâneo, outras ficam sabendo, mas eu não sabia que o índice era tão alto de situações de levar uma gestação a cabo e perder mais à frente ou depois, morte súbita, inclusive, né? Eu não tinha essa noção. E na medida que eu comecei a conversar com os colegas, já para sensibilizá-los para a aprovação da lei, tinha sempre um relato, um caso na família. Alguns diretamente, colega mesmo, vereador ou vereadora, que viveu a história. E que eu não saberia se não tivesse lidando diretamente com a lei, estudando sobre ela, sobre os casos, sobre as situações, para fazer com qualidade essa lei. Então, hoje eu falei na tribuna, assim, com muita emoção também, né, da comemoração da Elis, nessa semana de conscientização, e assim, a minha sogra perdeu um filho, então meu esposo, né, o primeiro era o mais velho, eles perderam de meningite, logo depois de ter nascido. A minha mãe fala que teve um primeiro aborto também antes de eu nascer, eu sou a mais velha. Então, assim, quando a gente começa a lidar com a questão, a gente também se sensibiliza mais e começa a ter um olhar e a escuta para relatos que talvez a gente não tivesse antes, né, passassem assim mais desapercebidamente. Então, para mim, como pessoa, como gente, foi fundamental. Como vereadora dessa cidade, que tem como premissa a promoção das mulheres, das famílias, nesse sentido da segurança das mulheres, que trabalha há mais de 30 anos nessa história, e inclusive com uma ONG, a SOS Mulheres, a Natália conhece o trabalho, muitas pessoas que conhecem, é uma parceira da UFO, em que atende violência doméstica, e são muitos casos, Natália, de mulheres que são agredidas fisicamente e emocionalmente, que perdem seus bebês. E é um índice de 10% a 15% de situações em que ela vive a violência doméstica, ela estando grávida. Então, há também uma relação. Aí eu descobri que também há uma relação direta entre isso que eu mexo há 30 anos e essa questão da perda neonatal, gestacional ou infantil. Então, para ser breve, porque o objetivo aqui é a gente ser didático e bastante breve, as pessoas falam assim, que bacana essa lei. Eu falo, não, que bacana, e a honra é minha. Quem ganhou fui eu, quem aprendeu muito fui eu. Hoje eu sei o que não se deve falar, como se deve abordar. Né? Então, é pedagógica, é uma lei pedagógica. Né? E essa equipe do Manacá é maravilhosa. Então, essa semana ela é muito especial. Eu espero que todas as pessoas possam estar em todas as ações, atividades. E eu penso que dor compartilhada é dor minimizada, reduzida, ou pelo menos a possibilidade de trocas, né, de a gente que é muito construída enquanto gênero feminino para dar conta de tudo, para ser forte o tempo inteiro, para ter dupla, tripla jornada, para fazer e acontecer, a gente também entender que é possível, sim,
está fragilizada, vulnerabilizada, e não tem problema nenhum, né? E que é importante. Então, para mim é de uma beleza incrível a Natália ter doado leite, é de uma beleza incrível ela ter registrado o tempo de vida da Elis, com fotografia, com os gente perto, que eu amo de paixão, a Beatriz e o Fernando, e assim, porque nós não temos prazo de validade, né? Não é que nem iogurte que vem lá, né? Dura até tal, a gente não sabe, né? Então, assim, foi 18 minutos de vida, e de vida potência, e de vida que unificou, e de vida que trouxe alegria, e de vida que trouxe a semana de conscientização para potencializar isso e essas trocas afetivas e de acolhimento e de escuta ativa, sem preconceito, sem discriminação, com tantas outras famílias, porque eu sei que vocês alcançam gente em Uberlândia, mas também na região, e no Brasil, e quiçá para fora do Brasil. Então, são braços de polvo, né, a partir de uma iniciativa, então, e que aí ela já não tem mais dono, né, ela é de todo mundo que participa do processo. Então, é motivo de muita alegria, me sinto muito honrada de estar aqui hoje, emocionada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Contem comigo. A palavra agora eu passo para a Natália. Sou eu. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu não preparei textos, porque eu vou falar bastante já, mas é realmente sempre uma grande emoção chegar até o mês de outubro, chegar até a Semana da Conscientização. Eu costumo dizer que a Elis, ela me presenteou muito com a passagem dela aqui por esse plano, e ela continua me presenteando com pessoas que ela coloca no meu caminho, com oportunidades, com possibilidades, né, de acolher, de abraçar outras famílias. E cada gesto, cada ação dessa, para mim, o efeito, o impacto é como se fosse um prêmio, um presente que ela me dá. Então, chegar na 4ª semana de conscientização das perdas gestacional neonatal infantil de Uberlândia, né, ampliando a nossa ação como coletivo Casa Manacá, né, a gente começa a perceber que as pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, né, as pessoas estão mudando as suas condutas, elas estão tendo um olhar mais sensível para essa temática, mesmo que a passos de formiguinha, nem a tartaruga, né? A tartaruga está grande o passo. Mesmo com passos de formiguinha, a gente sente que vai. E todo o trabalho da Casa Manacá, que a gente começou no início de 2021, né? Foi fundado em maio de 2021, pouco mais de um ano depois da passagem da Elis, é feito de forma voluntária, né? Então, somos uma equipe que trabalha muito, são pessoas extremamente proativas, são pessoas que têm a sua família, que têm o seu trabalho, né, convencional, né, normal, e a gente se desdobra. Tem hora que é muito difícil, tem hora que a gente dá uma sacolejada, que o grupo dá uma baqueada, e depois a gente revive. E eu estou com muita esperança de que essa 4ª semana traga para a gente, muito mais que para vocês, uma energia de renovação, de fortalecimento do nosso trabalho, né, da nossa caminhada, que é difícil, que é árdua, não é um tema fácil, né? Adoraria ver esse auditório lotado de pessoas, mas como uma grande amiga minha, Lúcia, falou, não importa a quantidade de pessoas, são as pessoas certas. Então, aqui vocês são as pessoas certas. E eu realmente me sinto muito honrada, muito grata e muito feliz por estar aqui hoje. Agradeço a presença de todos e todas e agradeço enormemente a nossa equipe Casa Manacá,
ao pessoal do Gestar, que está aí dando apoio, super apoio para a gente, as pessoas que estão nos acompanhando no online, e eu estou muito feliz a gente ter essa transmissão para poder gravar, para poder ampliar nessa nossa voz. E eu espero que realmente vocês gostem muito, né, dessa programação. É isso. Obrigada. E para finalizar, convido a doutora Mariana de Vila. Boa noite, todo mundo. Minha oratória vai ser um pouquinho pior do que das companheiras. Morro de vergonha de falar em público. Acho que a Natália sabe que ela me convidou para a entrevista e eu fugi. Mas eu compareci aqui de novo, é a segunda vez que eu participo, porque eu acho que é uma causa muito válida. Eu trabalho diretamente com isso. E eu tenho visto que é um trabalho, como você disse, né, de formiguinha, mas que nesses últimos 4 anos que eu estou na UFA, a gente tem conseguido avançar um pouquinho, sensibilizar mais os profissionais de saúde perante ao luto perinatal, o luto gestacional e ao luto neonatal. Eu vou contar brevemente a minha história, né, mas eu caí de paraquedas no ambulatório de gestação de alto risco. E para mim foi muito desafiador, porque eu me sentia totalmente despreparada, né, para conduzir esse acompanhamento de pré-natal. Mas, por mais desafiador que tenha sido, foi engrandecedor, me fez buscar melhorar a comunicação, melhorar esse atendimento e sensibilizar outros profissionais. Então, eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos, e acho que hoje a gente conseguiu avançar bastante no atendimento já no pré-natal de pacientes que estão em gestação, que os bebês têm condições que eles podem sobreviver pouco tempo, né? E acho que preparar é uma palavra muito forte. A gente não prepara nem uma mãe nem um pai para se despedir do filho, né? Mas eu acho que a gente tem instrumentalizado os pais desde o comecinho para esse momento, mas para que eles possam aproveitar a gestação como um todo, né? E para que eles possam aproveitar esse momento, que por mais breve que seja, é o momento que eles têm, né? O que muitas vezes acontecia era que a gente acabava indo no automático, tirando esse bebê de perto, né? De quem eles teriam mais amor, né? Mesmo sabendo que a gente não conseguiria curar a condição deles, nem prolongar a sobrevida para eles poderem ir para casa, né? Então, a gente acabava fazendo, de certa forma, um mal para esses bebês, né? A gente não propiciava o momento adequado deles, né? Para poder vivenciar a brevidade da sua vida da melhor forma possível. Acho que o intuito é esse, a gente também ter esse olhar para essas vidas, por mais breves que sejam, elas precisam ser de uma vida de qualidade, né? E a gente precisa escutar os pais, porque a gente não sabe o que é o melhor para esses bebês, né? A gente sabe da parte técnica, a gente pode orientá-los sobre a condição, sobre as probabilidades, mas a gente não sabe o que é o melhor para esse bebê, né? E a gente tem que ter essa humildade de escutar quem sabe o que é melhor para isso. E era isso. Agradecemos os componentes da mesa de abertura e os convidamos a ocupar lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação de hoje. Com muito carinho, agradecemos também aos nossos patrocinadores: Módulo Imóveis, Urologistas Associados, Supermercado Serve Bem, e aos nossos apoiadores: Aline Editora e Artes Gráficas, Costuras da Doris, Dermage, Mavi, Forma Brinquedos, Mariá, Cosméticos e Perfumaria, IP Digital, Alessandra Miranda, Sete, Beleza, Essência Poética, Aloé Botica Natural, Cacheou, Espaço Capilar Naturalista, Mais Salvoaria, Atacadão das Flores. Agradecemos por acreditar no nosso trabalho e por tornar este evento possível.
Agradecemos imensamente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UF, que por meio do edital PI 2024, tem nos apoiado na realização dessa semana com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento acadêmico dos alunos, de ampliar a função social da universidade pública e de compartilhar conhecimentos. Lembramos a todos de assinarem a lista de presença que está na entrada, que é o que garantirá o recebimento do certificado. Agora teremos uma palestra com o tema Luto Perinatal, da sensibilização às diretrizes para uma assistência humanizada. E convidamos Natália Mundim Torres, bióloga, professora da UFO, mãe de 4 seres lindos, ativista pela humanização do luto perinatal e integrante cofundadora da Casa Manacá. A partir desse momento, peço que deixem o celular silencioso, tá bom? E aproveitem. Vamos apagar umas luzes ali, por favor? Aqui, né? Cecília, dá uma testada aí, as mais para frente aqui. Bom, como eu falei, né, eu ia conversar bastante já, então não precisava de fazer discurso nenhum. Isso, acho que assim tá bom. Tá ótimo. Tá bom, sim? Ou tá ruim para você? Não, aqui tá ok. Ou vai diminuindo no online. Bom, hoje a programação vai fazer uma sensibilização e relacionar brevemente algumas questões sobre as diretrizes de condutas ou protocolos, como queiram, né, em relação à humanização do atendimento ao luto perinatal. E para fazer essa sensibilização, me convidaram, Renata, foi ideia dela, né? Me convidaram para eu contar a minha história, né, com a Elis, que na realidade está mesclada aí a história da Elis com o início da Casa Manacá. Então, para mim é um grande prazer, uma grande honra ter essa oportunidade de dividir, né, essa experiência e de trazer essa sensibilização para todos vocês. Eu começo com essa foto, que foi uma foto que a gente fez especialmente para dar notícia da minha segunda gestação. Ainda não sabia que era Elis. Foi uma gestação não planejada, assim como a dos gêmeos, Beatriz e Fernando, que estão aí na tela, na época com quase 5 anos de idade. E, diferente da primeira gestação, essa foi recebida por 4 pessoas empolgadas e felizes. Na primeira éramos só 2, né? Eu e o Luiz Ricardo, meu companheiro. E a gente vai ampliando, né, essa corrente de alegria, de empolgação, né, de expectativa por uma nova vida que está vindo. E eu acho que essa foto traduz bastante isso. Essa aqui é a foto que a gente registrou do momento em que a gente deu a notícia para os meus pais e para a minha irmã. A minha mãe, ela tem essa mania, eu acho, de colocar a mão assim na boca, assim, apavorada, né? Ela fez isso também em todas as outras gestações. E eu quis deixar essa foto aqui, a minha irmã com a mão na cabeça, meu pai meio assim, meu pai falou que vocês são corajosos. Porque as pessoas nunca estão satisfeitas, né, com as nossas escolhas ou com o caminhar da nossa vida. Eu tive gêmeos, né, um casal, e muitas pessoas, eu ouvia com muita frequência: nossa, que legal, você resolveu seus problemas. E eu pensava, que problemas seriam esses? Porque a ideia você teve um menino, uma menina, né, então agora finalizou a produção. Essa é a expectativa da sociedade, né? Teve gente que me perguntou se eu ia ligar. Eu demorei a ligar para quem? Né? Era as trompas, eu demorei a entender. Então, assim, o quanto que é assustador a maneira como a sociedade nos julga. E aí julga a mulher que opta não ter filho,
julga a mulher que tem um filho, porque está esperando o segundo, julga a mulher que tem 2 filhos, que era um casal, e não poderia ter mais. A gente sempre está sendo julgado e nunca está sendo aceito totalmente, né? Então, eu deixei essa foto aqui para me lembrar dessa mensagem, e que apesar, né, do susto inicial, da minha família, todo mundo, viu, gente? Ficou muito feliz depois, né? Demora, às vezes, um tempo para processar. E a minha gestação sempre, né, como todas as outras, 3, né? Parece que eram uns 10. Só 3. Sempre muito ativa, né? Muito levando a vida normal, né? Aqui é um registro do meu trabalho de campo como bióloga, né? Eu sou formada em biologia, especificamente numa trilha que são 13, 14 quilômetros de caminhada. Recentemente eu refiz essa trilha com 2 alunos jovens que quase morreram. E eu falei, gente, eu fiz essa trilha grávida. Então, assim, essa sou eu. E essa sou eu, apaixonada por futebol. A gente estava até falando aqui da falta que me faz. Jogo futebol de salão. Aqui é um registro, devia estar com umas 20 semanas. Acho que a gestação da Elis foi até umas 21, 22 semanas jogando futebol. Do Gabriel, o caçula ainda foi além. Então, assim, né? Vida que segue, alegria, gestação, feliz, né? Até o ultrassom morfológico que eu fiz com 23 semanas de gestação, aqui em Uberlândia, em que foi quando a gente soube que era uma menina, e a médica identificou 2 anomalias na Elis, que são chamadas de hérnia diafragmática e mielomeningocele, também chamadas de espinha bífida. São condições extremamente graves, mas que naquele momento ela me encheu de esperança, porque ela virou e falou assim, olha, mas é possível fazer uma cirurgia intrauterina. Vou te passar o nome de um profissional em São Paulo para você procurar. E eu, assim, não tinha dúvida de que eu ia fazer a tal da cirurgia intrauterina, né? Antes que eu tivesse o laudo desse exame de ultrassom, eu já estava com a consulta agendada para uma semana, na semana seguinte, em São Paulo, e falando com a secretária, me fala os exames que eu tenho que levar do pré-operatório. Eu já estou pronta, assim, não tinha dúvida. E, obviamente, eu como pesquisadora, professora, comecei a estudar. Né? Estudei currículo dos profissionais que eu fui lá em São Paulo, e eu já projetei. Não pode fazer a cirurgia da hérnia diafragmática, que ele é mais especialista nisso, a outra faz da espinha bífida, né, como se fosse uma coisa simples, e assim, já projetei. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer pela Elis. Mas não foi bem assim. A gente chegou até essa consulta, um profissional, né, especializado em medicina fetal, com um know-how assim, perceptível, bem técnico, né, bem estruturado, acho que até em termos mesmo do equipamento dele, né, de fazer ultrassom, e ele foi identificando outros sinais na Elis. E, enfim, fizemos a ultrassom, né, aquele silêncio, aquela angústia. A gente volta a sentar, né, no consultório, e ele começa a dizer os sinais que ele encontrou e uma suspeita de uma síndrome que, na realidade, a princípio, ele suspeitou de Edwards. E aquela questão, assim, não sei para onde eu vou, né? Eu lembro que eu levei uma página ou 2, assim, de perguntas sobre a cirurgia. E eu ainda fui revendo, né, para ver se alguma ainda fazia sentido, porque ele foi me explicar que, sendo um bebê com síndrome, a Elis não era mais elegível para passar por uma cirurgia intrauterina. Então, toda aquela esperança, né, que foi me dada inicialmente, assim, não fazia mais sentido, né, se perdeu. E naquele momento ele também indicou um exame que chama amniocentese, que é a coleta do líquido amniótico, para fazer o exame do cariótipo da Elis. É um exame considerado invasivo, mas a gente fez, né, nem pensei também, porque precisava de respostas, né. E mais ou menos 2 dias depois a gente recebeu o resultado desse exame. Eu estava em Goiânia, que é onde os meus pais moram, e onde os gêmeos ficaram para a gente viajar até São Paulo, quando recebi pelo telefone, né, de uma pessoa da equipe desse profissional,
o resultado. E aí ele diz, essa era uma mulher, né, uma médica, que foi me explicar que, na realidade, Elis tinha a síndrome de Patal, que é a trissomia do cromossomo 13. E aí ela explicou que essa situação, juntamente com a hérnia diafragmática, era uma condição de letalidade certa. Foi assim que ela me disse. E como complemento dessa notícia, ela me falou essa frase: são bebês que não levamos para casa. Essa frase vai morrer comigo. Quando eu lembro dessa frase, eu me teletransporto para o dia que eu recebi essa notícia pelo telefone. E é muito difícil descrever a sensação. O que eu consigo me aproximar da descrição dessa sensação, uma analogia, é como se eu estivesse caindo dentro desse fosso, um buraco escuro, sem fim, caindo na escuridão. Você não chega no final, não bate no final, você só está caindo. E assim, um choro de uma magnitude que eu também não consigo explicar para vocês. É muito mais do que entrar num pesadelo. No pesadelo eu entrei lá no primeiro ultrassom. Aqui eu já não tenho muito como descrever. Né? É uma situação que a gente nunca imagina que vai passar. E aí, só para fazer um recorte, né, sobre essa questão das síndromes, né, eu não sei, mas eu estou vendo aqui umas carinhas que parecem estudantes, mas também acho que tem alguns familiares, então é um público bem heterogêneo, né? A gente tem a possibilidade de várias situações de, vamos dizer, erros genéticos, né, que acontecem muitas vezes de forma aleatória. O caso da síndrome de Patal é um desses. Vocês certamente já ouviram falar em síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 13, é a mais comum, né, e a gente convive com várias e várias pessoas que têm essa condição. Agora, Edwards e Patal são um pouco mais raras e muito mais graves, tá? E tem várias outras, tá? Trouxe aqui só esse pequeno recorte. E essas duas síndromes, elas são consideradas ainda hoje pela medicina, pela saúde, né? Não só pela medicina, né? Mas pela saúde como um todo, como incompatíveis com a vida. Já faço aí um amarrado com a nossa programação de amanhã, que a gente vai fazer a exibição do documentário Incompatível com a Vida, que é imperdível. E a gente pode aprofundar essa discussão amanhã. Então, eu recebi esse diagnóstico com essa fala, né, de que Elis é incompatível com a vida. E a sensação é como se ela tivesse recebido uma carimbada. Esse carimbo aí, ó. Ela não serve. Ela não serve para essa sociedade. Ela não presta. Ela não vale a pena. Ela não vale nenhum esforço. E ela me ensinou, Elis, porque eu não tinha noção disso nessa época, que esse termo deveria ser banido do glossário, né, da saúde. Por quê? Primeiro que ela estava viva na minha barriga. Ela se mexia, ela me chutava. Então, se isso não é vida, eu não sei, ainda mais como biólogo, o que é. E segundo, porque existem pessoas que vivem com essas síndromes. São raras? São raras. Às vezes vivem com, né, uma série de dificuldades, de limitações. Às vezes sim, às vezes não. É muito... a gente não consegue prever, é muito imprevisível, né? Sei de uma moça que tem uns 18 anos, ela tem Patal, e ela anda, ela fala, ela sorri, ela interage, né? Ela não está lá acamada, num estado vegetativo. E quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sintomas. Vão ter indivíduos que têm sintomas mais graves e outros que têm sintomas mais leves. Então, a medicina tentar categorizar e determinar o desfecho dessas vidas é muito cruel para quem passa por esse diagnóstico. É muito cruel. Então, assim, a gente não sabe, ninguém sabe.
né? Então fica aí essa provocação para a gente voltar, de repente, para essa discussão amanhã. Né? E aí, quando a gente teve, na verdade, o primeiro exame, ainda em Uberlândia, né? Era dia 25 de setembro de 2019, da hernia diafragmática e da espinha bífida, eu em casa recebi a visita da minha médica, né, a Silvia Helena, maravilhosa, e a gente foi conversar a respeito, né, dessa situação da Elis, e eu lembro, né, eu comecei a pesquisar, e eu falar, nossa, Silvia, mas então é nascer e morrer? Aí ela, ou interromper. Então, foi a primeira vez que a gente ouviu essa possibilidade, foi um choque, assim, foi angustiante. E depois de confirmado o diagnóstico da síndrome, a gente retorna a essa temática, né? A essa possibilidade. E, de fato, a possibilidade de interromper a gestação ficou na minha cabeça por alguns dias. E eu comecei, obviamente, a pesquisar muita coisa a respeito. Essa aqui é uma matéria que eu acho ela fundamental, a leitura dela, para quem se interesse por esse assunto. Ela foi muito marcante para mim. É uma matéria que traz informação da quantidade de famílias, especificamente de mulheres, mães, que vivenciam essas situações no nosso país. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, né, dados de 2015, a cada ano, cerca de 7 mil mulheres enfrentam 9 meses de gestação, sabendo que ao final não terão um bebê para cuidar. E aí está lá assim, tem vários relatos, né? Está lá um relato. Não fiz velório, não vale a pena fazer. Você fica querendo que aquilo passe logo. Revela Cristina, que assim como as outras, já velava um filho grávida. E eu coloco ainda um questionamento, né? Que a gente também pode voltar nele amanhã, que tem mais a ver com o documentário. Está lá, impedidas de escolher, grávidas de fetos com órgãos vitais comprometidos se preparam para o luto durante o pré-natal. E aí eu pergunto, quem que teria chance de fato de escolher no nosso país? Porque a interrupção da gestação ou o aborto não é legalizado no nosso país numa situação como essa, de um bebê com síndrome que tem um prognóstico grave e uma possibilidade de morrer a qualquer momento. Então, quem tem acesso a essa escolha de fato são pessoas que vão ter condição de pagar um advogado, de pagar os honorários de um processo judicial, que eu, inclusive, cheguei a procurar na época. Uma advogada que tinha já um caso, né, um sucesso, né, numa situação similar, e eu tinha condição de pagar por isso, mas a gente sabe que não é toda a sociedade que tem, não mesmo. Então, muitas vezes, outra questão é a demora no diagnóstico. São muitas semanas já, né, a gravidez está avançada e já não dá mais tempo de se interromper ou de fazer um aborto. Então, a gente tem uma série de vulnerabilidades dessas famílias, né, que permeiam essa situação e elas não têm, de fato, escolha. E é uma situação bem delicada e muito triste. E eu trago esse tema provocando vocês a pensar livre de julgamentos pessoais. Foi um grande ensinamento que a Elis me trouxe. Apesar dessa possibilidade ter sido aventada por mim e pela minha família, a gente não optou pela interrupção, mas eu não julgo quem opte por esse caminho. E é só aquela mulher e aquela família que vai saber o que é o melhor para si. E tanto a equipe médica, a equipe de saúde, quanto a sociedade precisam de respeitar essa escolha. Aqui foi uma das notícias que eu busquei, que tinha, na verdade, um precedente, inclusive era um bebê com síndrome de Fatal, né, em relação a esse processo, para ter autorização para a interrupção da gestação. Então, eu cheguei realmente a trazer assim, subsídios para um processo judicial. Né? Peguei relatório médico com esse especialista de São Paulo, com a Silvia, né, com a minha obstetra, e eu fiquei vários dias com essa dúvida, como se fosse assim, uma equação matemática. E nessa equação, eu inseria aqueles diretamente envolvidos, né?
que era, obviamente, eu e Elis, o Luiz, meu marido, Beatriz e Fernando. Esses eram os elementos da minha equação. E eu pensava, qual que era o caminho que ia trazer menos sofrimento para esse povo, né? Vira um povo já, né? E era muito difícil. Eu não tinha... Como é que eu saí dessa? Esses dias, que foi mais ou menos de 7 a 10 dias, a sensação é como se eu estivesse vivendo dentro dessa nuvem aí, né? A vida perdeu a cor. E a gravidez ficou no limbo. Ela ficou suspensa. Né? Ficou assim, a gente não sabia que... Não conversava com a Elise, né? Ficou assim, uma coisa assim, estagnou. E eu fui processando, né, isso, e eu senti que estava muito difícil, né, resolver. Obviamente, eu estudei muito, né, e aqui é um artigo, são poucos os artigos científicos que aprofundam, né, os estudos sobre essas síndromes. Esse é um deles, que traz estatística, procurava estatística, né, gente, alguém sobreviveu a essa situação, me apegar a qualquer esperança, né. Quando eu tive uma reunião com uma médica, era até para ela estar aqui, a Angélica, e eu lembro da gente entrar, não conhecia a Angélica muito bem, a gente entrou no consultório, ela, e aí, vocês já decidiram? Eu, nossa, não. E eu fiz um organograma, né, dos caminhos. Ah, esse caminho aqui leva a isso, é a pessoa pesquisadora, né, e eu brinco que se eu pudesse, estava lá o botão, grávida para sempre, eu ia apertar o grávida para sempre, porque ele estava bem dentro da minha barriga. Ela não estava em sofrimento dentro, né, do útero. E aí a Angélica tinha uma experiência vasta com, né, mulheres que já tinham passado por situações similares. Ela também me detalhou como que seria o processo de interrupção da gestação, já no estágio mais avançado, né, eu estava de 24 para 25 semanas. E aí ela me trouxe essa frase: você vai decidir com o seu coração. E é uma frase tão simples, tão, né, parece boba, mas foi o virar de chave. A gente, né? Porque parecia que as coisas estavam me conduzindo para uma interrupção da gestação. Assim, sabe? Muitas coisas, sinais assim, do universo, né, conversas. Pessoas oferecendo profissionais que eu nem precisaria de passar por um processo judicial. E eu, gente, não preciso, né? Eu saí dessa conversa aliviada, assim, eu saí assim, sem um peso enorme nas minhas costas e com a sensação de que a luz voltou. Parece papo de igreja, né? A luz voltou, não, mas não é. Foi um alívio. E, assim, simplesmente aceitar. Tá, não vou interromper, e aí o que a gente faz? Vamos viver e respeitar o tempo da Elis. Nesse momento ela já tinha nome, Elis, né? E eu lembro exatamente dessa sensação, desse dia. E aí no dia seguinte eu tinha uma consulta com a Silvia. E ela já toda se preparando para a interrupção, já tinha conversado no hospital, né? Ela nunca tinha passado por isso, estava tensa. E eu, não vai ter nada disso, não. Ela ficou super emocionada e me perguntou, mas, Nath, como é que você vai viver essa gestação? As pessoas vão te perguntar, como é? Eu falei, eu vou falar o que eu achar que eu devo falar. E para quem eu achar que eu devo falar? Né? Como é que você está? Tô bem, a Elis está vindo aí no início de fevereiro. E a cara de paisagem. Eu me senti uma impostora várias vezes, confesso. Porque eu sou uma pessoa muito transparente. Mas eu optei, né, até a Cláudia comentou, eu optei por não contar para todo mundo, porque eu sentia, primeiro, que eu era uma disseminadora da tristeza. É horrível receber uma notícia dessa. E segundo, porque a tendência é das pessoas terem dó, pena da gente. E eu não estava precisando desses sentimentos naquele momento, eu precisava de muita força. Então, eu selecionei a dedo as pessoas para quem eu ia contar esse diagnóstico. Muita gente da minha família não soube, então, basicamente, foram meus pais, irmãos, cunhada, assim, tios, tias, primos, ninguém ficou sabendo. E aí eu virei uma impostora por um certo tempo, mas para me resguardar e resguardar a Elise, eu acho que foi muito bom ter feito isso.
Teve gente que eu sei que não gostou, mas o que importa sou eu. E aí, uma vez reassumida essa gestação, que a sensação é essa, eu reassumi a gestação da Elis. E eu simplesmente comecei a pensar, eu tenho que oferecer para ela as melhores oportunidades. E eu, como bióloga, eu fui para o mato, para o rio, né? Porque é ali que eu me encontro, é ali que eu me realizo. Então, eu fui oferecer o melhor que eu podia para a Elis, mesmo ela estando dentro da minha barriga. Foram várias as pinturas, né, do barrigão, adoro pintar barriga. E as celebrações, sei lá, a Cláudia foi embora, que pena, ó. Não tem a luz aqui, não sei onde é que é a luz desse negócio. Mas tá ali a Cláudia. Tá. Ali, ó. A Cláudia, a Alessandra, que foi doula no parto da Elis, a Silvia, a minha amada Lúcia, que está aqui, ó. Esse povo aqui é o do grupo que a Cláudia comentou, né? Do Mães em Chamas. E olha lá, ó, a pessoa deprimida. Não, eu não queria oferecer para eles sentimentos ruins, né? Eu queria estar feliz, né? Porque era uma vida. Não importa quanto tempo. E realmente, bebês com síndrome de Fatal, a incidência de aborto espontâneo é altíssima. Assim, sei lá, na época eu tinha os dados todos na cabeça, né? Já foi. Não sei, a Mariana pode me ajudar. Mas uns 60%, não sei se chega a estudo, né? De aborto espontâneo. Enfim, vou chutar aí. Então eu tinha que viver aquele dia, aquele momento. Eu não sabia, não vou nem falar do dia da manhã, não sabia da tarde daquela manhã, da noite. E assim que eu vivi, né? E foi uma gestação muito curtida, muito aproveitada, muito celebrada. Por que não? Né? A mulher que está gestando, ela está iluminada, né? Ela é divina. E eu me sentia assim, né? Esse aqui é um registro, mais ou menos 1 mês antes do nascimento da Elis. E eu estou lá remando com os 3. E, assim, são registros muito especiais para mim, que me dão uma memória muito boa, muito gostosa, de um tempo muito feliz, apesar da angústia, né? Era angustiante, era desesperador, mas o que eu posso fazer com isso? Vou tentar fazer o melhor que eu posso. Aqui é um dos chás de bênçãos, né? Que até a Cláudia estava nesse momento, né? Uma das pinturas que foram feitas por amigas. Esse aqui foi um chá de bênçãos ainda mais especial, porque esse grupo aqui era o grupo que sabia da condição da Elis. E foi um chá de bênçãos que não foi só 67%. Aí, então, é muita coisa, né? Esse chá, ele não foi só para mim e para a Elis, foi para o Luiz também, né? Então, ele foi incluído nesse ritual. Para quem não sabe, depois procura aí chá de bênçãos, não vou explicar não, porque senão é muito tempo. Mas que foi importantíssimo para a gente se vincular como casal e conseguir viver o que a gente ia passar, né? Então, olha lá a alegria. Isso aqui foi na semana do nascimento da Elis, deve ter sido uns 3, 4 dias antes. Muitas dessas mulheres não sabiam do diagnóstico da Elis. E eu estava lá, eu dancei muito nesse dia, você sabe. Eu dancei muito, eu celebrei muito, né? Eu estava muito feliz. Eu acho que eu amo estar grávida. O Luiz vai ficar meio bravo de ouvir isso, mas... não posso mais. Bom, aí o que aconteceu? A gente foi chegando, a gestação foi avançando e a gente sentiu necessidade de conversar com o hospital. Fizemos uma reunião na UTI neonatal. Eu, a Silvia e o Luiz, né? E a gente levou o diagnóstico e a equipe, né, começou a conversar a respeito. Nossa, a Elis vai nascer muito mal, ela vai nascer muito mal. E eu já sabia que o prognóstico era muito ruim. Eu queria conversar sobre como que seria o atendimento após o nascimento. E aí a gente ouviu certas coisas. Por quê? Eu falei assim, olha, eu quero que ela nasça e venha para o meu colo. Que foi, né? Baita do esforço nessa gestação, especialmente emocional. Tudo que eu quero é isso. Aí falaram pra gente. A gente sabe que esse contato pele a pele não faz a menor diferença.
Foi um choque. E aí o pediatra falou assim, não, mas ela vai nascer, ela tem que ir para o bercinho para fazer avaliação. E por último, olha, mas se ela precisar da UTI, você pode ter certeza que ela vai receber todo o carinho, todo o amor aqui na UTI. E eu assim, a pessoa que tem que dar carinho e amor para ele sou eu, meu marido e a nossa família. Porque eu não sabia quanto tempo que ela ia permanecer. E nós percebemos nessa reunião que havia um conflito muito grande dentro desses profissionais em relação aos cuidados paliativos, né? Porque fica essa sensação, eu não vou fazer nada, porque eu fui formada, assim, eu simulando aqui, tá, Mariana? Eu fui formada em medicina, eu tenho que salvar custo que custar, eu tenho que usar todo o ferramental, todo o instrumental, todas as possibilidades. Então, eu senti esse choque, nós sentimos. E logo depois dessa reunião, a Silvia falou, Nath, faz um documento para o hospital, dizendo como que você quer que a Eli seja tratada, que ela seja cuidada. Aí o que eu tive que fazer? Estudar, né, a pessoa. Fui estudar, né, isso não é da minha área, eu sou bióloga, eu trabalho com bicho lá no mato, vocês viram a minha foto no mato, não tem nada a ver. Fui estudar cuidados paliativos pediátricos, neonatais. Encontrei, né, um dos vários documentos, esse aqui é só um deles, né, indicando que a necessidade de cuidados paliativos, no caso de uma síndrome, como a síndrome de Fatal, ela é necessária desde o diagnóstico. Isso não me foi oferecido. Muito pelo contrário, eu tive que buscar, eu tive que estudar. Eu lembro da minha mãe chocada, assim, mas como assim, né? Como se fosse eu falar para os médicos o que é para eles fazerem. Tipo isso, né? E aí a gente escreveu o que eu chamei de plano de cuidados de pós-nascimento, a Elis, junto com o plano de parto, né, que é mais conhecido, especificando que eu não queria que ela fosse reanimada, que ela fosse entubada, eu queria que ela viesse para o meu colo. É claro que, se ela nascesse com uma condição razoável para oferecer um oxigênio, a gente ia reavaliar, mas como a gente não sabia, né, eu não queria que ela nascesse e fosse retirada de perto de mim. E ainda coloquei algumas coisas sobre o trabalho de parto, que eu queria que os gêmeos acompanhassem, etc. Então, esse documento ele rodou o hospital. E com ele, a Silvia conseguiu sensibilizar uma pediatra diferente daquela linha lá da UTI neonatal com quem a gente tinha se reunido. A Elis nos surpreendeu. Ela chegou até o final da gestação. A gente que estava ali, né, a cada dia, e agora? E agora? Será que é hoje? Será que... Não, ela ficou até 39 semanas e 1 dia. E ela escolheu a véspera do aniversário dos irmãos gêmeos para nascer. Neste dia, eu estava preparando uma festa para 30 crianças na minha casa. Eu tinha ido no dia anterior numa dessas lojas de festa, escolhido as coisas, decoração, tarará. E aí começaram, né, as contrações, as dores, e eu enrolei assim umas 4 horas para me convencer que eu tinha que cancelar tal festa. Porque eu tinha um pavor de trazer trauma para a Beatriz e para o Fernando. Por quê? Né, certamente eles iam perder a irmã, em algum momento, eu não sabia qual, e ainda iam perder a festa para a qual eles estavam, né, tão ansiosos e aguardando tanto. Então eu demorei a cancelar a festa, tive que fazer. E essa foto eu já estava em trabalho de parto. Na realidade, essa é a última foto com os meus 3 filhos vivos, né? Já estava ali com as contrações bem dolorosas. Fiquei em casa bastante tempo, até ir para o hospital, já assim, praticamente no expulsivo. Essa que é a cena do nascimento da Elis. Né, o Luiz está ali atrás sofrendo, a Silvia e as 2 doulas amigas, Kelly e Alessandra. Né, um ambiente escuro, um ambiente mais, né, acolhedor. E a Elis nasceu, eu estava nessa posição, e veio para o meu colo, direto. E essa aqui é a pediatra Maria Cristina, que não encostou na minha filha. Ela simplesmente chegava para escutar e se retirava. Né, de tempos em tempos,
ela fazia esse gesto. Aqui foi logo depois que a Elis nasceu. E aí eu pedi para deitar, né? A gente ficou na maca, né? E os seus 18 minutos de vida fora da barriga foram vividos exatamente nessa posição, eu com o Luiz somente, e a equipe assistindo assim, acho que maravilhada com aquela cena. E eu brinco, mas é uma brincadeira muito real, que para mim é como se a gente pudesse pegar o amor no ar, dentro desse quarto. Tamanho o respeito, a dignidade a esse momento que a gente pôde ter. Então a Elis não abriu os olhos, ela não chorou e ela não esboçou sofrimento. Com o mesmo semblante com que ela nasceu, ela fez a passagem dela. E eu não tenho frases da pediatra. Ela não falou. Ela sinalizou de alguma forma, porque, como eu falei, às vezes ela vinha e eu escutava. E eu entendi que o coração não batia mais. E aí as lágrimas desceram. E aí eu falei para minha filha, tá tudo bem. A gente já sabia e eu te amo. Essas foram as minhas frases para Elis, nos 18 minutos dela, que para mim, até hoje são os 18 minutos mais intensos que eu já vivi na minha vida. E se fosse possível, ter uma fita daquelas que a gente pode rebobinar e voltar, eu queria revisitar esses 18 minutos todos os dias. Porque eles foram muito especiais. Muito especiais. E eu sou muito grata por ser mãe da Elis. E eu quis trazer essas fotos para vocês verem o quanto que eu tive sorte. Porque eu fui acompanhada por uma equipe muito amorosa, que além de profissionais são minhas amigas. E eu fui carregada no colo. E eu costumo dizer que uma mãe que passa por uma perda, ela precisa ser carregada no colo. Ela tem que ser tratada desse jeito, com muito carinho, com muito amor. Eu sou um pontinho fora da curva, eu sei disso, infelizmente. E é para isso que a gente está aqui, para tentar mudar essa realidade. Alguns minutos depois, chegam meus pais. A Elis já tinha morrido. Minha mãe muito abatida, né? É aquela situação que você tem que conseguir confortar todo mundo, né? Explicar para ela por que não tinha oxigênio, por que não tinha um caninho, eu lembro dela perguntar. E eles trouxeram Beatriz e Fernando. E eu tinha acionado a psicologia do hospital antecipadamente, contado toda a minha história, o diagnóstico, a preocupação que eu tinha com as crianças. Eu lembro deles entrarem no quarto, aí ele estava daquele jeitinho mesmo, assim, no meu cantinho, assim, e eu explicar, ela está dormindo? E eu, não, ela virou uma estrelinha, né? E eu explicava e eu olhava para a psicóloga no fundo, assim, para ver se eu não estava fazendo nada de muito errado. Eles foram atendidos pela equipe de psicologia naquele momento, isso foi muito interessante, muito importante, e é uma raridade, mais uma, né, raridade. E esse aqui é o momento mais sagrado dessa história, porque a gente pôde cuidar da Elis, né? Então, eu tinha levado para a maternidade uma mala cheia de roupa, uma mala com fraldinha, com lencinho, com manta, uma mala comum de um bebê recém-nascido como qualquer outro, porque é aquilo. A gente não sabia quanto tempo que a Elis ia viver. Ela poderia viver dias, semanas, meses. Então a mala estava preparada. E nesse momento, Beatriz e Fernando cuidaram da irmã, conheceram a irmã, honraram a sua existência. E eu fui explicando, olha, aqui é sangue, aqui é vernix, saiu muito cocô, a gente foi limpando cocô, a Beatriz colocou a fraldinha, o Fernando colocou a touquinha, e a gente fez esses registros. E esses são muito, muito preciosos.
né? E dá para ver, olha aqui, essa cara da Beatriz, né? O Fernando sempre mais tímido, mais na dele, né? Mas não menos amoroso. Então, cada um à sua maneira, expressando o amor, o zelo pela irmã. Isso aqui não tem preço, de maneira alguma. E aqui é a equipe, né? Então, sorrisos. É para mostrar que mesmo numa situação tão difícil, tão delicada, né? Tão dilacerante, é possível a gente ter uma experiência respeitosa. Mesmo com o nosso preparo, o diagnóstico, ainda tiveram situações no hospital muito ruins. E depois eu tive a oportunidade de voltar ao hospital, porque a psicóloga de lá, né, ficou muito próxima, abriu essa porta para a gente discutir tudo que tinha sido ruim. E eu sou bem faladeira, né, como vocês estão vendo. Eu pus tudo no papel. Um mês depois, voltar ao hospital, entrar naquele mesmo corredor que eu saí com a frase martelando na minha cabeça. São bebês que não levamos para casa. Foi muito difícil. Mas aí eu fui explicar, olha, no dia seguinte, eu ainda estava internada, entro no quarto e uma moça pergunta, e aí, como é que está a amamentação? Ou então, no momento ali, daquele encontro familiar dos meus pais com as crianças, aí eu não lembro se era enfermeira, se era da assistência social, pressionando o meu marido. Qual que é a funerária? Vocês vão cremar? Vocês vão enterrar? Ou ainda, né, a Silvia ter que negociar com o hospital um tempo a mais para eu ficar com a Elides, porque é aquilo, agiliza. Cadê? Vamos para os trâmites. A gente vai voltar sobre essa questão do tempo. E eu só consegui mais tempo por conta dessa pessoa aqui, que é a minha irmã. Minha irmã, Raquel, estava vindo de Campinas, de ônibus. E a Silvia pediu para o hospital para que esperasse a minha irmã chegar para poder destinar o corpo. E a Raquel chegou 1h pouco da manhã, a gente fez esse registro, e na sequência as enfermeiras, e aí? E eu não estava preparada. Eu deitei assim, e o Luiz assim, desesperado, sem saber o que fazer, olha, estão chamando, tem que fazer alguma coisa, tem que chamar a funerária. E eu falo que eu estou dormindo, não é comigo não, fala que eu estou dormindo. Eu não estava preparada. E para mim esse é o pior momento, de deixar ela ir, né? E eu vou voltar nesse momento já. Tá? Então, gente, essa temática ela é difícil, mas ela precisa de ser acessada, porque a gente precisa de aprender a lidar como sociedade, como profissionais, como familiares. Por quê? Né? De repente, é a morte que chega, quando tudo o que se espera é a vida. Talvez por isso seja tão difícil aceitar. Ninguém quer ouvir que bebês também morrem, mas a morte é real e bateu a nossa porta. E agora eu entro numa parte um pouquinho mais técnica, de leve, porque eu não sou profissional dessa área, né? Eu sou simplesmente uma mãe compartilhando a sua experiência. E, infelizmente, normalmente, os hospitais não têm protocolos para lidar com essas situações, né? E que deem conta de abraçar, de abarcar toda a singularidade dessas experiências familiares. Então, esse cuidado com a família, ele é negligenciado, né? Não existe, né, na maior parte das instituições. E a gente tem a Heloísa Salgado, que é uma autora importante dentro dessa temática, já aparecem aí as referências dela. Ela faz uma analogia com a brigada de incêndio, né? Existe a brigada de incêndio que se prepara para uma possível situação de incêndio, de fogo. A gente espera que não aconteça, mas a gente está preparado. E onde? Qual instituição que pode acontecer morte de bebê? Não é aqui, né? Num auditório como esse. É no hospital. Então, a gente tem que ter essa brigada de incêndio, né? As pessoas preparadas para isso. E aqui eu vou seguir uma sequência, rapidamente, né? Para não ficar muito cansativo, dos guidelines, né? Dos protocolos de humanização dessa assistência. Em outros países, isso está avançadíssimo. No Brasil, a gente está engatinhando, tá?
Então, uma das coisas é a questão da comunicação de más notícias. Existe todo um protocolo para isso, né? Eu trouxe aqui essa parte mais teórica, né? Que é um protocolo que foi desenvolvido com base, né, nos aspectos de tratamento oncológico, né, que é preparar o paciente ou a família, né, acessar o quanto que ele quer saber, o quanto que ele está preparado para saber, convidar para a realidade, trazer informação, lidar com as emoções, não abandoná-lo, traçar uma estratégia em termos do que fazer na sequência, né? Então tem todo um protocolo. Quando eu volto à fita da minha experiência, lá naquele primeiro ultrassom, eu percebo que aquela profissional tinha essa formação, que ela fez isso comigo, ela seguiu esse protocolo, foi muito importante, né? Aí eu trouxe umas tirinhas, que é dessa produção Família em Tiras, e de um grupo de acolhimento que já até acabou aqui no Brasil, chamava do Luto a Luto, que tem a realidade vivenciada, normal, assim, o padrão, e como que poderia ser. Então, muitas vezes, é dito assim, de forma ríspida, direta, né? Assim, papum. O feto não apresenta batimento cardíaco, mas poderia ser. Sinto muito, mas seu bebê não está bem, não consigo ouvir o coração bater como deveria. Vamos fazer uma curetagem ainda hoje. Seu marido não pode estar presente. É o protocolo. Como que poderia ser? Olha, eu vou explicar todas as opções que você tem. Você escolherá o que achar melhor. Terá sempre o nosso apoio. Olha, é melhor você não ver o feto. É melhor fazer anestesia geral. Muito comum. Opção, né? Você tem perguntas? Quem você vai querer na hora do parto? Você quer ver seu filho? Quer que eu peça carimbos dos seus pés, das suas mãos, como recordação? Ou as frases, né? Foi melhor assim, não chore, logo você terá outro filho, né? Como se fosse algo que você substitui. Poderia ser, sinto muito pela sua perda, estou aqui para ouvir você. Existe um grupo de apoio à perda gestacional, se quiser eu passo contato. As famílias, elas precisam de ter acesso a um espaço reservado, privativo, para receber as notícias, para vivenciar esses processos, né? E muitas vezes isso não é respeitado. Esse aqui é o relato da Simone Dourada, mãe da Alice. Ela criou um grupo chamado Grito Solitário. E ela diz: quando recebi a notícia da morte de Alice, eu estava só, em um corredor, e em meio a muitos gritos de felicidade, enquanto meu grito era de dor. Meu direito a ser respeitado e colocado em uma sala para ser informado sobre a morte dela não foi legitimado. Esse aqui é um outro relato, que é da Lígia, mãe da Laura. Ela criou a Casa Mais Para Sempre, que hoje é o Instituto do Luto Parental. A gente vai trazer esse relato mais completo amanhã à tarde. Me colocaram em uma ala junto com as mulheres parindo, em trabalho de parto. Até hoje eu me lembro dessa noite como o pior pesadelo da minha vida. Eu tremia de frio por conta da anestesia e ouvia as mulheres gritando. Pensavam, o que tinha feito de tão ruim para me colocarem ali, ouvindo mães ganhando seus filhos, depois da minha filha ter morrido. Quando me tiraram dali, achei que finalmente me colocariam em um local mais recolhido, respeitoso com o nosso luto. Mas nos levaram para um quarto, na ala da maternidade, no meio de outros quartos com flores, quadrinhos nas portas. Ouvíamos bebês chorando, pessoas comemorando, visitas chegando, e o inferno continuou. Essa questão de compartilhar quarto, ala, ouvir bebês chorando, é muito comum em todo o país. Graças a Cláudia Guerra, aqui no nosso município, a gente já conseguiu uma pequena mudança no Código Municipal de Saúde, que coloca a indicação para que essas mulheres sejam colocadas em alas diferentes, distantes daquelas que estão, né, parindo ou amamentando seus filhos saudáveis. Infelizmente, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está na realidade, que a gente sabe que existe uma distância, mas já é alguma coisa, né? É o passo lá da formiguinha. Encorajar a mãe e a família para ver o bebê, oferecer tempo. Lembra dessa palavra, tempo. A gente vai voltar nela. Esse aqui é um relato de uma mãe de outro país, eu não tenho certeza se é a Austrália ou Canadá. A enfermeira, talvez assistente social, me orientou a ver o bebê.
disse que em casos como o meu, as mães que viram o bebê se recuperaram da perda mais rápido. Disse que deixaria o neném na bacinete, que é o berço refrigerado, ali no quarto, e quando eu me sentisse confortável, eu poderia chamá-la e ela o traria. Se eu não quisesse ver o bebê, ela iria tirar fotos que ficariam disponíveis para mim no hospital por 5 anos. Esses aqui são alguns dos registros da Paula Beltrão, que faz parte de um grupo, o Grupo Coach de Belo Horizonte, que faz essas fotos lindamente. Encorajar a mãe e a família para explorar o seu bebê e permitir que fiquem com eles o maior tempo possível. Essa é uma questão que esbarra muito nas crenças dos profissionais. Os profissionais pensam que levar esse bebê com frequência, né, gente? Com frequência, os profissionais pensam que levar esse bebê para a família ver, ter acesso, né, acolher, colocar no colo, vai fazer mal, vai ser ruim. Isso não é verdade. Não existem evidências científicas disso e existem evidências científicas sobre o oposto, o quanto que é positivo ter esse contato. E assim, já foram, sei lá, né, muitas centenas de relatos compartilhados entre os grupos, os coletivos. A gente nunca ouviu uma mãe, uma família que tenha se arrependido de ver o seu bebê ou de tirar foto do seu bebê. E aí vem o tempo, né? E eu trago essas reflexões muito com base no que eu vivi, para saber, existe um protocolo para essa despedida? Tem, né, uma cartilha a ser seguida? Qual que é a medida de tempo? O que a gente espera de reação das pessoas diante da morte? E aí a pergunta que eu trago é, acho que tem muita gente jovem aqui que ainda não é mãe, não é pai, mas imaginando, né, para as mães fazerem esse exercício, e para quem ainda não é mãe e pai, pensa aí na sua própria mãe, no seu próprio pai. Quanto tempo que você levaria para se despedir de forma definitiva do seu filho ou da sua filha? Ou do seu pai, da sua mãe? É a última despedida. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Vocês têm noção de quanto tempo vocês precisariam? Não, né? Então, como é que a gente faz? Né? Eu não tive o tempo que eu queria ter tido para me despedir da Elise. E olha que foi um tempo bem maior do que o padrão, né? Então, a gente tem essa tecnologia, que nem é avançadíssima, que é o berço refrigerado, que oferece para as famílias um tempo a mais para poder se despedir. Não existe esse equipamento no Brasil, não tem nenhum berço refrigerado no nosso país até hoje. Na Inglaterra, são quase todas as maternidades que possuem e outros países também. E muitas vezes a gente conversa sobre esse tema, né? As pessoas falam, ai, que mórbido, nossa, que esquisito, até viver na pele. Né? Então tem uma amiga do luto, eu adoro as minhas amigas do luto, e ela via uma notícia como essa aqui, ó, e achava, ai, que esquisito, que absurdo, né? Muito mórbido, olha aí, a moça passou 12 dias com a bebê em casa, por conta desse berço refrigerado, e aí ela passou por uma perda. No caso dela, ela mora, né, na Inglaterra, e ela teve muito tempo com a sua filha, graças ao berço refrigerado, 2 dias no hospital, já poderia ter recebido alta antes, ficou mais tempo, pôde visitar a filha no necrotério por 4 vezes ao longo do mês, né, antes de ter o funeral. Nessas visitas, não era visita assim, abre uma gaveta e está lá, né, neném congelado, não. Era um quartinho de bebê. E ela falou um dia assim, eu queria muito dar um banho nela. Aí falaram, não, isso não é possível. Aí na próxima visita, o que tinha lá? A banheira, a toalha, o shampoo. Inglaterra, né, gente? Mas assim, não são coisas complexas. Não são coisas difíceis. E na vivência dela, ela percebeu o quanto que isso não era mórbido, o quanto que isso era importante para o processo de elaboração do luto.
preparar o bebê e levá-lo para ser recebido pela família, né? A Heloísa Salgado, ela fala, gente, a diferença entre esse bebê e um bebê, né, típico, vivo, é só que um coração não bate. Por que você vai levar com menos zelo, com menos cuidado? Então é vestir, é enrolar, é tratar com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, né? E infelizmente, muitas vezes, isso não é feito no nosso país. Está aqui um relato. Eu só vi minha filha porque tive um parto normal, mas quando pedi para vê-la novamente, a enfermeira me disse que ela era somente lixo hospitalar. Com bebês de pequeno tamanho, abaixo de 20 semanas, tem outras métricas também, né? Mas abaixo de 20 semanas, 500 gramas, 25 centímetros, se eu não estiver muito enganada, não existe a obrigação de ter um funeral, né? Então, a partir dessas métricas para cima, a família é obrigada, né, a dar um destino, cremação, funeral. Abaixo, não. Mas a família tem o direito de acessar o corpo do seu filho, da sua filha, mas isso não é oferecido. E quando isso é feito das formas mais bizarras que vocês possam imaginar, né? O bebê numa caixa de sapato, num saco plástico, numa luva cirúrgica, num pote de soro, e pode ser um feto, pode ser um embrião, a terminologia científica, mas é o filho de alguém. Você não faz isso com o filho de alguém. Providenciar a caixa de memórias. Muitas vezes não precisa ser a caixa, que seja uma memória, né? Esse aqui é uma cartinha. Qual que é o custo disso? É o custo empatia da equipe, né? Porque não tem custo nenhum. A gente fala, né, que quando a gente perde um filho, não chegou a nascer, ou que teve breve vida, junto a esse luto, a gente está vivendo o luto pelo que não foi vivido. A sensação é a gente perder o futuro, é perder o que a gente projetou, a expectativa para frente na nossa vida, os planos. Então, tudo que a gente tenta fazer é resgatar a memória, é proteger a memória desse filho, dessa filha. Então, a gente tenta fazer isso, né, de várias formas, né, até para materializar esse ser. Tem gente que só vai ter a foto, né, o registro de ultrassom, que seja, né, às vezes só do exame da farmácia, né, da fitinha, que seja. Você está materializando a existência daquele indivíduo, né, na sua família, na sua vida. Então, as caixas de memórias, elas são assim, um instrumento fundamental, importantíssimo para essas famílias, e são vários os elementos que podem ter ali. Mecha de cabelo, os digitais, pulseirinha, carimbo da placenta, fotografias, né, roupinha, o que fizer sentido para essa família. Eu não tive acesso à caixa de memórias. Eu fiz a minha própria caixa de memórias depois. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Nenhum conhecimento. E ninguém do meu redor e da minha equipe, né? Felizmente, aquela pediatra, Maria Cristina, ela fez o print do pezinho da Elis. Nesse momento aqui. Eu não tenho a mecha de cabelo, eu não tenho o print da mãozinha, mas eu tenho do pezinho. Né, que já é, né, fora, obviamente, as fotos, uma memória importantíssima para mim e para minha família. Né, então, aqui estão outras fotos, né, de exemplo, né, da mexinha, o print da placenta, né, que também é muito importante, a gente fez depois da placenta da Elis. E essa aqui é uma foto muito especial para mim, porque essa é a primeira caixa de memórias produzida pela Casa Manacá. E quando a gente fez essa caixa de memórias, eu fiquei uma semana, mais ou menos, chorando, vivendo essa emoção. Porque oferecer essa possibilidade para uma outra família é muito engrandecedor para mim. É uma realização enorme. Né? São coisas simples que a gente vai fazendo de forma voluntária mesmo. E é um projeto que a gente precisa de retomar para ter financiamento, para ter mais sistematização na elaboração e oferecimento dessas caixas. Então, quando a gente tem um filho, né, o instinto é protegê-lo. E quando você perde um filho, o instinto é proteger a memória dele.
qualquer que seja. Né? Pode ser a memória mais simplória que for. Né? Eu tive um sonho com a Elisa, eu estava grávida, um sonho muito realista. Eu não sonho com ela, adoraria sonhar, não sonho. E eu pedi para uma pessoa fazer o desenho desse sonho. Então é isso, assim, isso é importante para mim. Orientar sobre a descida do leite, né? E aqui é um capítulo muito especial para mim, na verdade, é o que me traz aqui hoje. É o que fez a Casa Manacá, né, ser criada. Eu tenho certeza, se não fosse esse capítulo, eu não estava aqui. Porque eu quis doar o leite da Elis, né? E a gente recebi uma negativa no banco de leite, né? A princípio me falaram que existia uma proibição, né, que não podia receber o meu leite, e esse argumento foi com base nessa resolução, que é a resolução que regulamenta os bancos de leite no Brasil, e que diz que para ser doadora, né, a mulher ela tem que estar amamentando ou ordenhando o leite para o seu próprio filho. Então existe um entendimento equivocado de que esse filho tem que estar vivo, né? E aí eles compreendiam que, estando morto, a mulher não se enquadraria nesse quesito. E, enfim, eu fui mobilizada por muita raiva, muita revolta, e isso fez com que eu fosse atrás. Comecei a mobilizar uma rede de contatos enorme pelo Brasil, descobri outras mulheres que tinham tentado realizar essa doação, mobilizei o Ministério Público, mobilizei a Anvisa, né, enfim, virei uma sarna, como eu costumo dizer. E até aceitarem o meu leite, depois da notificação pelo Ministério Público. Uma série de condicionantes, uma situação difícil, de ter que ficar indo, né, tô achando que eu tô lá no Guarani, indo lá no banco de leite para fazer as ordenhas, mas tudo que eu ordenhei foi uma semana, entre o primeiro contato e o aceite dessa doação. E eu fiquei ordenhando leite por conta própria, e né, esse aqui é o colosso, basicamente. E aí, enfim, eu tive essa doação aceita. Mas foi uma luta. Né? Virei manchete. Nunca imaginei que eu ia virar manchete por isso, né? Virei ativista. Virei a defensora dessa causa. E dessa causa foi se puxando outras causas da humanização do luto perinatal. Eu vivi esse tempo da doação e foi muito difícil, porque no primeiro mês eu ia ao banco de leite todos os dias, exceto domingos, porque né, a condicionante era eu ir até lá para fazer as ordenhas, ou pelo menos uma das ordenhas. E às vezes eu via muitos bebês. E eu costumo falar, quem teve uma perda, a última coisa que você quer ver na frente é bebê e mulher grávida, por um bom tempo. E eu via, aí às vezes na sala de espera tinha um bebê aqui, um bebê aqui. Aí eu, Deus, você está me testando, então manda mais bebê. Porque eu realmente não arredei o pé, né? E foram 3 meses realizando essa doação e para mim foi muito importante. E aí com toda essa mobilização, né, eu consegui que a Anvisa emitisse essa nota técnica, colocando com todas as palavras que não existe proibição de doação por mães enlutadas, desde que os requisitos sanitários sejam né, contemplados. Aqui nesse QR Code vocês conseguem acessar essa nota técnica na íntegra. Foi uma grande vitória? Foi. Mas mudou a conduta pelo país? Não. Isso me revolta. Muito, até hoje. Então a gente ainda tem muita coisa para mudar, né? Caminhar é longo. E aí o que eu quero chamar a atenção, e isso vale não só para a questão da doação do leite, mas para várias outras questões, né? A via de parto, interromper ou não a gestação, no caso de um diagnóstico, cremar, enterrar, né? Enfim, várias possibilidades, é que a equipe ela precisa de oferecer para a família, especialmente para a mulher, especialmente no caso da doação de leite, informação e orientação de qualidade, né? Para que a mulher faça a sua escolha e ela seja dona da sua história. Ela que deve ser a protagonista, ela que tem que ter essa autonomia. Não é um profissional, não é um protocolo, não é uma resolução. É claro que essa informação ela vai oferecer né, possibilidades para essa mulher. Então, no caso da doação de leite, se não é oferecida a doação, como que ela vai escolher? A gente só escolhe quando tem opção, não é?
Ou vocês vão lá na sorveteria e falam, ô moço, que sorvete? Pergunta que sorvete? Ah, qualquer um que tiver aí. Ninguém fala isso. Você vai lá ver quais são as opções, vai escolher, né? Então, pode ser que para muitas mulheres, e isso é verdade, a doação não seja um caminho que ela opte, que ela se sinta confortável. E tudo bem, a gente precisa de respeitá-las, mas também oferecer informação de qualidade sobre a secagem do leite. Isso muitas vezes não é feito. Muitas vezes ela recebe medicação, não sabe nem que medicação está tomando. Muitas vezes ela volta para casa, o leite vai descer, ela nem está sabendo que esse leite vai descer. E o que ela vai fazer com ele? Então, para mim, Natália, essa doação significou um tempo maior que eu tive para me despedir da Elis, porque o leite materializava a existência dela. Eu pude honrar sua vida com um propósito maior e ter uma satisfação, né, em poder salvar outros bebês e elaborar melhor o meu luto. Eu não tenho dúvida disso. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas aqui, né, como profissional, a gente vivencia muitos bebês morrendo, né? Como é que eu, às vezes até mais de um por dia, como é que eu posso colocar em prática um protocolo de exceção no ambiente em que a morte é rotineira, né? Porque é um protocolo de exceção a gente olhar para cada história. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, realmente, é uma situação desafiadora para o profissional. E para o profissional isso pode se tornar uma rotina, às vezes até robotizando, né, as suas condutas. Mas para a família esse é possivelmente o dia mais trágico de suas vidas. Então é preciso ter esse olhar, né? É necessário exercitar empatia, dignidade, humildade, humanidade, aliás, sem assumir a tutela de responsabilidade, sem assumir as decisões. Isso acontece muito. O profissional fala, ah, não, é melhor para eles não ver o bebê. Quem disse? Né? Então, assim como o nascimento, o momento da morte é um momento único, que precisa de ser considerado dessa forma, com todo respeito. Aqui é uma parte da publicação da Heloísa Salgado, também vou deixar aí o artigo, mostrando um termômetro da segurança em relação a essas condutas. Então, quanto mais tiquezinho, né, menor, vamos dizer, a temperatura em termos de impacto, né, de traumas em relação às condutas médicas e hospitalares, né, não só médicas, né, de saúde. E quanto menos, pior a situação daquela família, né? Então, tá lá, vários aspectos que eu fui falando, né? Havia privacidade, recebeu cuidado personalizado, comunicação clara e respeitosa, escolha informada, assistência com base em evidências, cuidado contínuo, parto decidido, pôde ver e segurar o bebê, e assim por diante. E essa figura também vem do trabalho da Heloísa, ela é muito importante, porque ela mostra a continuidade desse cuidado, né? Não é assim, nasceu, morreu, acabou. Né? A gente precisa de ter um olhar, inclusive no pós-parto, né, pós-óbito, e numa possível nova gestação. Né? Eu vivi isso agora, né? Uma gestação pós-perda, ela é incomparável, e ela tem que ser tratada com uma delicadeza única, ímpar. E eu vejo que as equipes não têm esse preparo. Então, é possível viver esse luto sem ser traumático, né? A vivência ela não precisa necessariamente passar por esses traumas, né? Mas muitas vezes a assistência pode trazer, né, uma série de impactos. Então, esses impactos, né, esses traumas, eles não fazem parte do luto, né? Eles vão adicionando camadas e camadas, né, de experiências negativas, de dor, de sofrimento, por uma série de processos, né, negligências, abuso, violência obstétrica, enfim, que faz parte dessa assistência que não é humanizada, mas também um reflexo da falta de preparo desses profissionais até na graduação. A gente não tem esse preparo, né? Então, isso não precisa de ser assim. E a morte, é importante a gente falar, que ela também é um trauma para as equipes. Então, as instituições hospitalares precisam de oferecer oportunidade para esses profissionais, vamos dizer assim, respirarem, se recuperar, né, após um atendimento que vivencia uma morte como essa. Como é que você vai estar, né, estruturado
preparado para um novo atendimento, né? Então, a gente precisa de ser fatores protetores e não criadores de mais situações iatrogênicas, né, ou de traumas. Aí eu já vou finalizando. Aqui tem uma série das referências, né, que eu trouxe para vocês. Esse é o artigo, assim, fundamental, né, que é o que eu citei, da Heloísa Salgado, com a Carla. Ele está em inglês, mas se vocês acessarem o QR Code, tem a versão em português, então ele está acessível para todas as pessoas brasileiras, né, que às vezes não tem acesso ao inglês. Esse aqui é o livro, que também é uma referência, tá, aqui no Brasil. Tem outros livros, vários escritos por famílias, por mulheres, por mães, são maravilhosos. Esse aqui eu molhei ele até breve, José, de tanto chorar. Várias indicações de filmes, de documentários. Amanhã a gente vai ter a reprodução do Incompatível com a Vida, mas todos os outros são igualmente muito interessantes e importantes, né? Eu trago esse desenho, que foi uma das formas que eu utilizo, né? Eu utilizei para processar o meu luto, né? Essa aqui é uma frase que eu ouvi numa das rodas de uma das mães, né? Que falava: a gente vive na terra, mas com o coração no céu, né? Então, eu fiz essa representação e eu trago aqui a atualização da minha família. A Eli está aqui representada por esse ursinho com uma roupinha que era dela, foi feito com uma roupinha dela. E é por eles e para eles que eu estou aqui fazendo esse trabalho e essa fala para vocês. E para fechar, um poema da Cora Coralina, minha conterrânea, gosto muito, ela diz: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Muito obrigada. Natália, muito obrigada. É até difícil a gente voltar depois desse relato, né? Tão intenso. Bom, a partir desse momento, abrimos espaço para as perguntas do público, com o objetivo de esclarecer dúvidas. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Pode ser qualquer tipo de pergunta, não precisa ser só dúvida, curiosidade. No online, será que temos alguma questão? Ainda não, acabei de falar para eles mandarem. Uma curiosidade. Como que é para os seus filhos? Eles lembram como que foi a experiência, o que eles contam? Nossa, eles lembram demais. Beatriz e Fernando sempre consideram a Elis como parte da família. E nos registros, desenhos, pinturas, né, eles colocam ela, né, geralmente representando o formato de um anjinho. Por muito tempo, assim, eu lembro uma vez o Luiz comprou um monte de sabonete, e aí eles eram menores, né? Eles colocaram as iniciais de todo mundo da família no sabonete, separaram, dividiram, tinham as letrinhas E, de Elis. E a gente tem um cantinho na nossa casa, né, que é, vamos dizer, uma espécie de memorial. A gente às vezes acende vela, às vezes eles acendem vela, né, sem a gente, né, até meio perigoso. E
se eu falo que eu tenho 3 filhos, às vezes é muito raro acontecer, mas às vezes se eu estou falando, né, 3 filhos assim, para cuidar fisicamente, a Beatriz de pronto me corrige. Então, a Elisa, ela é muito parte da nossa família, né? No luto, assim, mais imediato, eu percebi que para a Beatriz foi mais difícil. Ela sempre teve uma comunicação, uma conexão muito forte com a Elisa. Ela tinha dias assim que ela chorava, gritava, e eu acho que ela usava isso às vezes para chamar minha atenção. Assim, ela estava brigando com o Fernando, aí do nada começa a gritar: eu estou com saudade da Elisa. Eu, né, acho que para me chamar a atenção, ela sentia talvez, tinha um tanto de sentimento, mas tinha um tanto de estratégia para me fisgar, eu acho. Mas aí a gente foi para psicólogo, ficamos uns meses na psicóloga com eles, né, para me certificar que estava tudo bem. E com o Gabriel, que é bem interessante, né, que é isso, a gestação pós-perda, em que o medo é enorme, a ansiedade e a angústia, né, da mãe, de nós, eles também chegaram a expressar. Então, eles falavam às vezes assim: e se morrer também? Então, todo mundo está compartilhando esse sentimento de luto, esse processamento desse luto, né? E aí eu ia explicando, né? Eu falei: olha, a gente vai rezar muito, vai torcer muito para que não aconteça, mas é algo que está suscetível. E eu vejo que hoje eles têm um nível de amadurecimento em relação à morte muito elevado, né? Assim, de perceber que faz parte da vida, né? Então, é isso, mas eles não esquecem, sempre consideram muito, e com muito amor, muito Tem carinho. uma pergunta aqui. Obrigada. Acho que ela já até respondeu um pouco. Eu queria saber como que você... Eu imagino que nos momentos em que você resolveu militar, vamos dizer assim, talvez muitas pessoas tenham te dito para cuidar de você, para não se desgastar, porque talvez não daria certo, seja ali naquele momento talvez dos cuidados paliativos, mas acho que ali você não desistiria mesmo, mas talvez na época da doação de leite. Tipo, olha, já aconteceu, por que continuar, por que se desgastar? E eu queria entender a sua mente, assim, como que você colocou na balança, se você chegou a pensar nisso, realmente talvez eu deva... Porque talvez as pessoas entendam, algumas, né, que o luto tem que ser interno, tem que ser ficar deitado, tem que ser não fazer nada. Eu queria entender um pouco mais dentro da sua mente como que você administrava isso. Obrigada, ótima pergunta. Bom, primeiro eu preciso dizer que a doação do leite era um desejo que eu tinha há muito tempo. Na realidade, Beatriz e Fernando mamaram até 3 anos e 11 meses. E eles, com quase 2 anos, eu cheguei a ir para o banco de leite para doar e eu tirava muito pouco, porque eu falo que tudo que eu produzia eles mamavam. Então, já era um desejo histórico. E quando eu comecei a estudar a situação da Elisa, eu achei uma notícia dos Estados Unidos de uma mulher que tinha feito a doação depois da perda do seu bebê. E eu achei aquilo extremamente inspirador. E eu falei, pensei comigo, não sei se vai ser possível, mas se for possível, eu quero esse caminho. Então, eram desejos prévios. E que era muito óbvio para mim realizar a doação do leite. Era muito natural, porque levando em consideração a importância do leite materno, né? Eu não sei se isso vem, né, da minha formação em biologia, não sei de onde vem isso, mas essa consciência. E eu lembro, a minha psicóloga na época, eu acho que ela teve esse receio nessa linha de pensamento que você trouxe, assim, de tentar me frear, mas não tinha nada que me freasse naquela semana. Eu estava muito mobilizada. E, assim, eu acho que isso ajudou a amortecer o impacto do luto inicial. Porque eu não podia ficar na cama lá. Eu tinha que ir atrás dos contatos, eu tinha que conseguir aquilo, porque para mim era um contrassenso, assim, né?
tem um banco de leite, precisa de leite, tem um monte de neném ali, né, recém-nascido, internado, precisando, e tem uma mulher com leite. Tipo, como é que não pode aceitar? Então, essa conta não fechava na minha cabeça de tal forma que essa eu lembro, eu estava muito chata essa semana. Quem estava perto de mim não devia estar me aguentando. Porque eu só falava disso, eu só pensava nisso. E a cada contato que eu conseguia, era uma comemoração. Olha, eu falei com não sei quem, olha, descobri não sei o quê. Uma mobilização. E essa mobilização, que é né, até o que a raiva faz com a gente, né? A raiva no sentido de fazer transformar. Eu acho que me ajudou demais, na verdade, a processar o luto inicial, né? Porque eu sou uma pessoa, acho que muito determinada, eu falo isso do Gabriel, né? Que não teve gente que ficou me tolhendo. Não tinha. Nem quem estava próximo e devia estar assim, de saco cheio desses assuntos, eu lá ordenhando e assim, muito decidida, sabe? Eu não sei de onde veio isso não, porque eu não desperdicei uma gota do leite. Tudo que eu tirei, eu congelei, e eu sabe? Não sei. Então, não passava pela minha cabeça não conseguir desistir ou ficar recolhida ali vivendo meu luto, sabe? Passava pela minha cabeça, sim, não é justo. Não é justo. Era isso que passava na minha cabeça. Por que não? Indignação, né? Acho que é a palavra. Era isso que me passava na minha cabeça. E, sei lá, me apeguei a isso, uma força, não sei também explicar, não. Eu acho que vinha da Elis. Né? Eu ia para o banco de leite, às vezes está lá ordenhando, às vezes a mulher ali recebendo orientação da pele correta, eu fechava o olho e me conectava com ela. E pensava, putz, que nenhuma mulher passa por isso. Por que não? Né? Então, acho que foi daí que veio uma força, um engajamento que eu nunca tive na minha vida, eu acho, assim, em outros momentos anteriores, sabe? Daí. Obrigada. Deixa eu fazer a pergunta. Temos uma dúvida online. A Helena Vitória pergunta como foi a perda, como foi, após a perda, ter uma nova gestação? Muito desafiador. Um medo enorme que eu nunca tive nas outras gestações. Eu lembro o primeiro ultrassom, eu fiz com 5 para 6 semanas de gestação, e como eu já estava, né, nesse mundo do luto, né, nas rodas de acolhimento, eu já tinha a imagem na minha cabeça. Vai ser anembrionário. Eu já sabia a imagem que ia aparecer lá. E esse ultrassom, eu super ansiosa, passando mal, eu lembro que atrasou. E aí o Luiz vira para mim e fala assim, coitado, ele não vai assistir mesmo. Ele vira e fala, nossa, até parece que você nunca ficou grávida. E eu falei, depois de perder o meu neném, não, é a primeira vez. Então, é incomparável. E eu tive várias situações na gestação, tive um sangramento com 13 semanas, foi difícil, tive um pico de líquido amniótico que eu tive que repetir aquele exame de glicose, com uma suspeita de diabetes, tive infecção urinária, um monte de pequenas intercorrências que a gente foi vencendo até chegar no parto domiciliar, espetacular, maravilhoso, que foi um grande presente para mim. E eu brinco que se eu pudesse, eu parir mais um bocado de menino só para parir em casa, mas não posso mais. Então, acho que é ir vencendo esses medos, né? Mas, e segurar na mão, né? Eu brinco assim, segura na mão do medo e vai, porque ele vai existir. Não tem como. A gestação depois da perda eu não posso falar palavrão, mas é muito complicado. Temos mais alguma dúvida, esclarecimento? Boa noite. Eu sou psicóloga e eu trabalho com a área da maternidade. E foi muito emocionante esse relato, gratidão, né? Ainda mais como mãe, tem como sentir, e como profissional na área também. E você falou muito sobre a questão da humanização, né, de todo o processo da perda. E vendo no consultório o quanto isso nem sei se dá para comparar, né?
mas ainda mais intenso quando a perda é no primeiro trimestre, porque não é nem considerado luto, né? Isso seja pela própria estrutura hospitalar, seja pelos familiares, amigos, né? Então, é como se ela não pudesse vivenciar a ausência, né? O luto. Então, é considerado um procedimento hospitalar. E aí eu queria saber um pouco do projeto de vocês, né, que imagino que já teve, né, relatos sobre isso, acolhimento sobre isso, de como é feito esse processo, ainda mais nessa perda tão inicial, né, que não tem o objeto, né, no sentido, a figura representativa, né, tanto para os outros e até para os próprios pais, né, que muitas das vezes também se veem nessa condição de não se permitirem viverem nesse processo. Então, eu queria saber um pouquinho dessa experiência com a Casa Manacá. Excelente, obrigada, Cíntia. A gente costuma dizer que a gente não tem régua para a dor, né? Não tem uma balança, não tem termômetro, não tem, né, uma trena. E é um grande absurdo da sociedade imaginar que uma perda gestacional, especialmente no início da gestação, ela não seja merecedora de atenção, de carinho, de acolhimento, de validação dessa maternidade, dessa paternidade. Né? A gente já se torna mãe desde que a gente projeta o nosso filho, né? E desde o momento que a gente recebe um positivo, você já é mãe, você já é pai, enfim, já é uma família ali. A gente tem feito as rodas de acolhimento, né, pela Casa Manacá, elas são feitas quinzenalmente, gratuitas, online. Nós recebemos relatos dos mais diversos, desde perdas, né, nesse contexto gestacional, neonatal, infantil, e realmente, se a gente faz uma comparação, são situações menos visíveis ou visibilizadas pela sociedade, né? Então, é uma dor muito solitária, muito, isso, assim, não vista, né, e não reconhecida. E muitas vezes essas crianças, esses bebês, não são nem contabilizados pela família. É claro que esse é um aspecto muito particular de cada família, de cada mãe, né? Mas eu, pelo menos, quando estou falando com uma pessoa, uma mãe, né, falou... eu tive 3 perdas e agora eu tenho 2 filhos. Não, você é mãe de 5 filhos, né? Então, eu acho que essa é uma forma de validar, né? E essa questão da materialização, ela é muito mais complicada, realmente, porque a falta, né, de ver, né, muitas vezes a perda acontece, você nem visualiza, né? O bebê, nem é bebê, né? O feto, o embrião. E, às vezes, a mãe, ela se questiona se ela viveu aquilo mesmo, né? Ela beira quase um estado, assim, de dúvida, de loucura, né, do que ela está passando, porque ela não vivenciou, ela não viu, ela não materializou. Então, isso torna ainda mais complexa a situação. Nesses casos, muitas vezes a gente fala sobre a importância de rituais. Então, às vezes, um ritual que seja com uma roupinha que foi comprada para aquele bebê, com o teste da farmácia, com um possível ultrassom, né? Fazer um ritual, fazer um cantinho na casa em memória daquele filho, daquela filha, isso às vezes já ajuda a dar um conforto, né? A pessoa, especialmente a mulher, ela concretizar, né, aquele processo que ela vivenciou. A gente tem uma pessoa que fez parte da Casa Manacá, que é uma história muito bonita. Ela fez o relato dela no ano passado, a Gina, no ano passado foi. E ela teve perdas bem de princípio, né? E a médica que acompanhava ela, a orientou, ela estava passando por um aborto, a orientou a usar uma peneira, né, no vaso, para poder... ela falou, não quero dar descarga no meu filho. E ela conseguiu, né, assim, vamos dizer, resgatar ali no processo, né, o que era o filho dela. E ela enterrou, ela colocou numa caixinha
E ela própria colocou, acho que no túmulo da mãe dela, da mãe, gente, me ajuda, da avó, não me lembro. De alguma, nossa, falhou aqui, desculpa, Gina. De uma parente dela, e ela fez isso por 2 vezes. Isso para mim foi muito marcante. E isso para ela foi muito importante, né? Para ela passar por esse luto, para ela validar essa existência desse filho, dessa filha, que passou pelo corpo dela, passou por esse plano terrestre, sabe? Então, foi o que ela conseguiu como ferramental dela, e ela é muito grata a essa médica que deu essa orientação, né? Porque ela falou, o que eu faço? Estou sangrando, estou abortando, não quero simplesmente descartar, como é que faz? E, então, o relato dela é muito superior ao meu, assim, eu não chego nem aos pés. Então, é só um exemplo, né? Mas a gente tem vários outros exemplos, né, de processos ritualísticos que podem ser feitos e que vão trazer esse conforto, né, para essas pessoas. E a sociedade como um todo precisa de olhar para isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, a Elis também me ensinou isso demais. Espera o primeiro trimestre para dar notícia da gravidez. Quem nunca ouviu isso aqui? Quem nunca passou por isso? Por quê? Porque, tipo, é um reforço da invisibilização se perder. Se perder, não fala para ninguém, finge que nada aconteceu. Não existiu. Passou batido nessa existência. Então, por que a gente tem essa tradição? Por quê? De onde vem isso? Vem, né, da alta incidência de abortos, que acontece, mas vem dessa cultura, né, gente, apaga, para quê? Né? Então, assim, nesse meio, né, do luto, eu aprendi isso. Não, a gente tem que validar, a gente tem que reconhecer esse indivíduo, essa vida que veio, né? Independente do tempo, independente. Né? Obrigada. Temos mais dúvidas? Não? No online temos? Não. Não? Só observação, quer que leia? Sim. A Patrícia fala como é importante todo esse relato para mães que possam viver futuramente o que você viveu. É possível passar por esse momento de forma menos sofrida, se é que isso é possível. Aí ela fala mais um pouquinho. São possibilidades que talvez não passasse pela cabeça se não tivesse ouvido esse relato. Muito obrigada. Bom, se não temos mais dúvidas, vamos prosseguir para o sorteio. As meninas vão distribuir os números para a gente poder jogar no sorteador online aqui. Vamos colocar. Oi. Eu sabia que esse fio ia. Aí. E como é que a gente não tem como transmitir, né? Você vai ter que filmar a tela. É 1,39? É 1,39. Sinaliza pro pessoal que se alguém não tiver estado na lista ainda dá. Não, mas Tá, vou sinalizar. a gente já pode encerrar aqui? Acho que pode ver seu sorteio, né? Se quiser encerrar, salva automático no YouTube. Você sabe. Então só, Bora de encerrar. Nath, Apenas mais uma pontuação. A gente vai Quem estiver encerrar. assinado a lista ainda A gente dá vai tempo. encerrar a Lembrando que a transmissão, só assinatura é despede essencial do para pessoal garantir que o tá online. certificado. Ah, tem tá. 11 pessoas. Deixa só a gente despedir do pessoal que tá online. Ah, tá bom. Bom, vou só, né, finalizar aqui a nossa transmissão ao vivo, já que, infelizmente, quem está nos acompanhando não poderá participar desse sorteio maravilhoso. Espero que quem está em Uberlândia venha amanhã, porque temos muitos prêmios, muitos brindes. Então, agradeço a presença de todo mundo que está aí no virtual, né, no remoto, que vocês tenham aproveitado esse momento. Muito obrigada. Agora.